Olá, eu sou o Renato, proprietário da plataforma eTreinare, e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês algo que pode mudar a estratégia da sua empresa, tanto com relação à operação quanto com relação a resultados financeiros. Nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Na aula a gente vai apresentar para vocês uma diferenciação real através de números comprovando que a venda de cursos EAD é muito mais lucrativa do que a venda de cursos presenciais. Não perca essa aula. Voltando, eu vou apresentar para vocês hoje, de uma forma bem tranquila e bem clara, diferenças gritantes entre vender cursos na modalidade presencial e vender cursos na modalidade EAD. Quando eu falo apresentar, eu quero realmente comprovar através de números reais, de valores retirados de exemplos que nós vamos colocar de treinamentos presenciais e depois transferir a mesma realidade que foi usada no treinamento presencial para um treinamento EAD. E desta forma, eu quero mostrar para você o quanto você está deixando de ganhar, para não falar perdendo, não se esforçando ou não colocando todo o empenho da tua equipe ou o seu empenho para que você possa realmente alavancar as vendas na modalidade EAD. Bom, e como que a gente vai fazer isso? Eu montei aqui, a gente vai apresentar para vocês realmente no formato de conta. Eu montei aqui, separei valores relacionados a um treinamento na modalidade presencial e depois a gente vai transformar esse mesmo treinamento numa realidade do EAD, tá? Muito bem, e qual o treinamento que a gente vai apresentar? Bom, para a gente conseguir ter uma base mais interessante, eu peguei um treinamento com carga horária básica de 8 horas, que eu acredito que é a maioria dos treinamentos presenciais que a gente faz, né? Como já foi dito, eu trabalho com treinamento presencial há mais de 20 anos, e então eu tenho muito essa noção de que um treinamento de 8 horas é um treinamento base, né? Normalmente o mais vendido é um treinamento de 8 horas. Então eu acho que é um treinamento bem interessante para a gente começar essa nossa análise. Muito bem, e qual o treinamento? Eu peguei aqui NR35 por pegar, o tema tanto faz, é só para que a gente tenha aqui como exemplificar. Então eu peguei aqui um treinamento de NR35, que tem carga horária de 8 horas. Nesse treinamento a gente vai considerar uma quantidade de 16 alunos, ok? Então vamos lá, um treinamento de NR35 com 16 alunos de 8 horas, onde aqui, na nossa região, o preço médio, o ticket médio desse treinamento é em torno de R$ 1.800. Então, esse é a primeira base que a gente vai usar para a gente fazer a nossa análise, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer inicialmente aqui para vocês? Eu vou estourar agora todos os custos, né, bases desse treinamento presencial para que a gente obtenha no final qual que é o lucro, né? Inclusive eu coloco aqui na melhor situação, então eu estou colocando aqui o treinamento presencial na melhor situação, sem considerar todos os problemas que podem ocorrer, e eu sei que muitos problemas podem ocorrer, mas se a gente colocar aqui numa situação ideal, tá bom? Então agora a gente vai colocar para vocês aqui uma lista de custos relacionados a esse treinamento, para que a gente consiga compreender aqui o lucro final desse treinamento. Bom, vamos lá. Primeira coisa, professor. Um treinamento presencial, a gente tem em média um custo hora-aula de professor na faixa de R$ 45 a hora, tá? Ah, Renato, mas isso na minha região é mais barato. Ah, na minha região é mais caro. Obviamente que essa variação vai ter, mas a nossa ideia é pegar um comparativo. Então eu acredito que um custo médio vai girar em torno de R$ 45 de um tema desse, tá bom? Então a gente vai gastar num treinamento de 8 horas de R$ 45 a hora, R$ 360 desses 1.800 iniciais com o professor. Depois a gente vai gastar em torno de R$ 164 de apostila, tá? Essa média é realmente um custo base que a gente usa do nosso material aqui, quando a gente fazia os treinamentos presenciais. Então, para 16 alunos, a apostila que a gente tem aqui mais ou menos gira em torno de R$ 164 para 16 alunos.
Depois eu tenho o custo de deslocamento. Gasolina hoje está uma fortuna. Então eu tenho todo o deslocamento que o instrutor tem que fazer na casa dele, ou seja lá qual é a base que você usa para calcular a carga horária desse professor, até a empresa que ele vai ministrar e o retorno desse professor. Deslocamento a gente considerou aqui uma média de R$100 para este treinamento. Depois nós temos pedágio, né? Uma média de pedágio eu considerei aqui para esse valor de deslocamento, acredito que em média aí uns R$35 de pedágio. Depois nós temos refeição, em torno de R$50. E o imposto relacionado a esses R$1.800. No nosso caso, a gente trabalha em torno de 10%, 11%, então ficou em torno de R$190 de imposto. E depois eu coloquei algo aqui que pouca gente lembra de colocar, inclusive mata muito orçamento isso daí, que é o custo operação. O que é um custo operação? O custo operação nada mais é de uma parte, né, do custo total que você tem. Então, ele entra no lucro bruto, porém, na hora da gente fazer o cálculo, aqui nós consideramos como custo operação. Tá? Muito bem, essa montagem desse treinamento na modalidade presencial me dá um custo total de R$ 1.269 para que eu possa desenvolver esse treinamento. Tá? Lembrando que eu cobrei R$ 1.800 para fazer esse treinamento, automaticamente o meu lucro líquido deste treinamento é de R$ 531, ou 29% de lucro líquido que a gente vai obter quando a gente faz esse treinamento na modalidade presencial. Então tá bom. Primeiro item importante a ser levado em consideração é o item 29%, que é o lucro líquido que a gente encontrou nessa operação presencial. Muito bem, agora a gente vai espelhar esse mesmo treinamento na modalidade EAD. Tá? Para quê? Para que a gente possa fazer esse comparativo. Então, indo aos números, primeira coisa que já vai diferenciar como você está fazendo esse cálculo dentro da plataforma eTreinare, nós temos condições hoje de oferecer para você um custo unitário desse treinamento, custo de R$ 39,90. Tá? Lembrando que nós estamos falando do mesmo treinamento de NR35, com 8 horas, com 16 alunos também. Tá? Então a gente vai considerar a mesma quantidade de horas e a mesma quantidade de alunos para que a gente tenha a semelhança na comparação. Então, muito bem, vamos lá. R$ 39,00 por aluno é o custo unitário. Multiplicado por 16, então o primeiro custo que eu tenho no EAD é o valor de R$ 638,00, que é o quanto você paga para a plataforma para que você adquira a possibilidade de vender esses cursos. Muito bem. O valor de venda, tá? Quanto em média você vende um treinamento desse? Em média você vende por R$ 100,00 a unidade. Tá? Esse é o valor que hoje está na nossa plataforma, R$ 99,99. Então, R$ 100,00 é o valor que você vai cobrar do seu cliente. Tá? Então, automaticamente, você tem um custo para o cliente, ou você vai cobrar desse cliente R$ 1.600. Vamos para a primeira diferença importante a ser levantada. Tá? Perceba que o seu cliente ele tem uma redução de custo de R$ 200. Então, um treinamento que você vende para ele por R$ 1.800, no caso do EAD você vai vender por R$ 1.600. E agora vem a parte impressionante. O quanto gera de lucro, mesmo sendo um valor mais barato. Tá? Você está ofertando mais barato para o seu cliente e quanto isso gera para você de lucro. Muito bem, fazendo as contas. É importante lembrar que também a gente tem que incluir no EAD 10% de imposto. A mesma lógica, porém o custo operacional nós consideramos R$ 160. Por quê? Porque eu preciso de somente uma pessoa, né, que já é um custo considerável aqui, R$ 160, colocando comissão, colocando tudo. Então o custo operação a gente tratou como R$ 160. Então vamos lá, qual é o custo total desse treinamento? Então eu vou pagar R$ 638 na aquisição das matrículas, vou pagar mais R$ 160 de imposto e mais R$ 160 de custo de operação. Tudo isso gera para mim um custo final de R$ 958. Tá? Se eu cobrei R$ 1.600 e estou tendo um custo de R$ 958,
automaticamente me gerou um lucro geral total de R$ 642. Então, R$ 642, mesmo a 1.600, me gerou uma lucratividade líquida de 40%. Tá? Então tá aí, colocando os comparativos. Então eu tenho o curso presencial me dando 29% de um treinamento de R$ 1.800 e o curso 100% EAD me dando 40% sobre um curso de R$ 1.600. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já consegue observar nisso daí é que o curso presencial ele é 11% menor, dá 29% de lucratividade comparado aos 40% do EAD. Então, ele é 11% menos lucrativo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, temos que levar em consideração um item muito importante, que no treinamento presencial nós temos um índice muito elevado de custos ou de riscos intangíveis. Tá? O que significa isso? Tem muita coisa que a gente corre risco, e risco realmente estou falando de dinheiro, mas que a gente não consegue colocar dentro do orçamento. Quais são esses riscos? Isso eu tenho tranquilidade para falar. São, por exemplo, um instrutor chegar atrasado, você automaticamente tem uma perda muito grande da visão, da qualidade do seu treinamento junto ao seu cliente. Isso não tem como você mensurar. O instrutor ter um dia ruim, né? Ou naquele dia ele não conseguir dar um treinamento eficiente. Você tem um problema do aluno, né? Quando você tem uma turma. Os alunos não estarem prestando atenção, porque você está numa turma presencial. Você tem a questão de aluno também não gostar simplesmente da cara do professor. Isso a gente tem bastante também. Fora que você pode ter problemas, por exemplo, o seu professor bater o carro, seu professor quebrar o carro. Vários itens que podem gerar para você um custo posterior do qual você não colocou no orçamento. Por experiência, eu garanto para você que esses 29% não são uma realidade. Na minha vida, eu trabalho com muita eficiência 15% no presencial, tá? Mas no nosso cálculo, a gente vai considerar os 29% como lucratividade. Então, a primeira coisa que eu estou apresentando para vocês, que é o índice de lucratividade de um e o outro, é muito diferente. Tá? Mas eu vou um pouco além. Eu vou apresentar para vocês um diferencial dentro do mês. Para finalizar essa primeira análise, e depois a gente vai para uma análise um pouco mais profunda. Então, vamos lá. Se a gente considerar que, em média, a gente vai vender 30 cursos presenciais de 8 horas, com 16 alunos no ano, e 30 cursos EAD também, para a gente fazer um comparativo, veja aí os números. A gente vai ter, no caso de 30 cursos presenciais, um faturamento bruto de R$ 52.731 e uma lucratividade de 29%, que é o que a gente falou lá atrás, que vai gerar para você um lucro líquido de R$ 15.291,99. Então vamos lá. Faturando mais do que o EAD, porque a gente vai ver depois que o EAD dá um faturamento menor. A gente viu porque o valor, né, do custo da turma é menor no EAD. Mas assim, eu tendo um custo de faturamento maior, automaticamente um imposto maior. Com todos os riscos inerentes, eu tenho uma lucratividade de R$ 15.291. Tá? E os riscos somados vezes 30 também, né? Então todos os riscos que eu falei, a gente soma ele vezes 30, porque é o que a gente tem em cada turma. Já no EAD, eu vou ter um faturamento de R$ 48.000, tá? Porém, o meu lucro vai ser de R$ 19.200. 40% de lucratividade, tá? Diminuído dos riscos ainda. Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa primeira análise? É apresentar para vocês o quanto o EAD pode trazer de dinheiro real para vocês. Tá? Lembrando que as normas obrigatórias hoje todas estão liberadas para que você possa fazer essa venda. Ou seja, você não está trabalhando algo fora da norma. Né? Então é apresentar, e para isso a gente tem todas as aulas que a gente já gravou para que você possa desenvolver essas vendas corporativas, tá? Então você tem condições, se não trocar, né? Que a ideia da comparação dá a impressão que eu estou falando para você trocar. Para de vender o presencial e começa a vender o EAD. Não. A ideia é
agregue o EAD ao seu faturamento e aumente claramente a sua lucratividade. A sua lucratividade vai ser aumentada de forma real através das vendas de treinamentos na modalidade EAD. Tá? Espero que tenha ficado claro essa primeira demonstração e eu tentei fazer realmente, como eu falei, o presencial o mais positivo possível, tá? Para que a gente pudesse ter uma comparação bem interessante. Na próxima etapa agora, que a gente vai começar, eu vou apresentar para vocês um treinamento com carga horária maior. E aí vocês vão se impressionar, tá? Então, próxima etapa agora, aguarde aí que a gente vai falar um pouco sobre uma carga horária maior. E o meu objetivo agora é derrubar você da cadeira. A ideia é apresentar para você, nesse último pedaço da aula, a mesma análise que a gente fez no primeiro pedaço da aula, onde a gente pegou um treinamento com carga horária de 8 horas, que é a carga horária média, e a gente transformou esses resultados ou fez a mesma análise para um treinamento de carga horária maior. E pasmem, a gente fez com um treinamento mais vendido na plataforma. Tá? Então esses números que eu estou falando para você é em cima de um treinamento que tem grande aceitação de vendas dentro da modalidade EAD. Tá? E qual o treinamento que a gente fez? O curso de NR10. Então, a mesma análise que a gente fez no curso de 8 horas, a gente vai fazer agora num curso de NR10 de 40 horas. Tá? E vocês vão ver o quanto não é viável um treinamento presencial e o quanto é muito viável um treinamento na modalidade EAD. Tá? Sempre que eu estou falando viável, eu estou olhando para o lado de lucro, para o lado de ganho. Tá? Não estou nem considerando a questão do cliente nesse momento. Tá? Até porque também tem vantagens muito maiores, ou algumas vantagens, vamos dizer assim, com relação ao treinamento na modalidade EAD. Né? Eu não preciso formar turma, eu não preciso de local fixo que fique o dia todo, eu não preciso consumir um dia todo da pessoa fora do posto de trabalho e por aí vai. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é falar para você que está fazendo a venda, conseguir ter uma análise melhor com relação a qual modelo ou qual modalidade de ensino você vai ofertar para o seu cliente. E no final dessa aula eu tenho certeza que você vai querer ofertar muito mais o EAD, se você realmente quer ganhar dinheiro, do que um treinamento na modalidade presencial. Tá? E eu acredito que todo mundo que monta uma empresa ou que trabalha numa empresa tem por finalidade ganhar dinheiro, né? Além de fazer um bom trabalho, que isso hoje em dia é primícia para você ser um empresário, para você ter uma empresa. Hoje em dia, você falar que se entrega a qualidade nada mais é do que sua obrigação. Né? Então, vamos olhar para o lucro, vamos olhar para o dinheiro, vamos olhar para o nosso bolso. Muito bem, e vamos lá de novo para a nossa análise. Então, eu vou subir aqui para você de novo. A gente vai destacar um treinamento de NR10 presencial com todos os custos inerentes a esse treinamento, né? E vamos fazer um comparativo com o EAD. Aí vocês vão ver qual é a grande diferença com relação a isso. Vamos lá. Então, primeira coisa importante, nós vamos fazer uma análise em cima de um treinamento de NR10 com carga horária de 40 horas, quantidade de alunos, 16 alunos, muito parecido com o que a gente fez da outra vez, tá? Com um valor cobrado em média, tá? De novo falo que é da minha região, em torno de R$ 4.500 um treinamento de formação de NR10 de 40 horas. Tá? Então, em média, cobra-se R$ 4.500. A primeira análise que a gente faz é a seguinte: se um treinamento de R$ 1.800 eu tenho um lucro de 29%, um treinamento de R$ 4.500, eu vou ter um lucro muito maior. Será? É essa análise que a gente vai começar fazendo só do presencial. E depois nós vamos comparar com o EAD. Tá bom? Então vamos lá. Esse treinamento, o valor hora médio de um docente é em torno de R$ 60 a hora. Quando eu falo médio é porque eu tenho o engenheiro, eu tenho o enfermeiro e eu tenho o técnico de segurança que vai atuar dentro desse treinamento conforme rege a norma. Tá? Seguindo a norma à risca. Então, em média, eu vou ter em torno de R$ 60 a hora. Tá? Isso gera, para mim, um custo inicial de professor de R$ 2.400. Então, dos meus R$ 4.500, R$ 2.400 já ficou no professor. Apostila, são apostilas maiores, eu tenho um custo médio de R$ 492 no total dessa turma de 16 alunos. Vamos considerar o deslocamento igual, né? R$ 100 de deslocamento, pedágio igual, R$ 35, refeição igual, né? De R$ 50. Imposto, consideraremos os 10%, R$ 450, né? E o custo operacional, vamos manter
10% nesse caso. Porque o valor agregado é um valor um pouco maior, então acho que dá para a gente considerar os 10%. Tá? Fazendo o cálculo de todos os custos referentes a esse treinamento, eu tenho um custo total de R$ 3.927 para eu fazer um treinamento desse na modalidade presencial. Se eu cobrei R$ 4.500, eu tenho uma lucratividade de R$ 573. Aí já começa a ficar estranho o negócio. Então eu tenho um treinamento de R$ 4.500 que me deixa um lucro de R$ 573. Automaticamente, 12,7% de lucratividade. 12,7% de lucratividade. Vamos considerar aqui todos os riscos intangíveis, que é aquele que a gente já falou no trecho da aula anterior. O aluno não gostar do professor, o professor bater o carro, o professor chegar atrasado e de uma certa forma prejudicar a imagem da tua empresa, o professor acordar num dia ruim, tudo que pode prejudicar a sua empresa, mas que você não consegue considerar custo aqui. Tá? Então, resumindo, treinamento presencial de NR10, você tem um custo de R$ 3.927 e um lucro de R$ 573, dando 12,7% de lucratividade. Agora nós vamos fazer a mesma análise para o EAD. Aí começa a ficar mais interessante. O treinamento EAD, assim como no de 8 horas, o custo unitário para você comprar uma matrícula da eTreinare continua os R$ 39,90. Então, independente do treinamento ser de 8, de 40 horas, você vai pagar R$ 39,90 por uma matrícula. O valor total das 16 matrículas, você continua pagando R$ 638. O valor unitário que você vai vender esse treinamento, que é o valor de loja hoje, é R$ 209,90 por aluno. Tá? Trazendo para você um valor total de venda de R$ 3.358. Primeira comparação agora olhando para o seu cliente. Ao invés de ele pagar R$ 4.500, ele vai pagar R$ 3.358. Você baixou em quase R$ 1.000, mais de R$ 1.000, desculpa, quase R$ 1.300 o custo do seu cliente. Argumento de venda altíssimo. Beleza? Então, R$ 3.358, tenho 10% de imposto igual, né, R$ 335,80 e um custo operacional igual de 10% de R$ 335,80. Tá bom? Agora vamos para as análises. No caso do EAD, o meu custo total ficou em R$ 1.309 e o meu lucro líquido de R$ 2.048,40. 61% de lucratividade. Comparando com o presencial, 12,7% mais riscos. O EAD, 61% de lucro líquido. Tá? Então, a análise que a gente faz aí é uma análise básica de quanto a gente tem de lucratividade dentro de somente um modelo de treinamento de 40 horas. Tá? Então, qual que é a ideia, né? Trazendo para cá de volta, qual que é a ideia? Nesse caso, eu nem vou colocar 30 treinamentos, porque nós sabemos que NR10, a gente colocou 30 treinamentos no de 8 horas, porque a média das vendas nossa mensal são treinamentos de 8 horas, então é mais coerente. Mas eu não acho coerente eu colocar 30 treinamentos de NR10, porque a gente não tem normalmente uma venda maciça de somente um treinamento. Então também eu não quero maquiar números, a ideia não é essa. A ideia é mostrar para você o quanto você pode ganhar. Tá? Então o grande objetivo dessa aula é apresentar para vocês a possibilidade que o EAD te dá com relação à lucratividade líquida, dinheiro no bolso, comparada à questão do treinamento presencial. E tirando praticamente quase que todos os riscos envolvidos naquele treinamento ou os custos intangíveis que eu falei. Tá? A ideia dessa aula é fazer com que realmente você saia daqui querendo vender o EAD. Você tem que entender que o EAD pode mudar a história da tua empresa com relação à lucratividade. Tá? Quando eu comecei a vender o EAD, eu consegui entender que com o mesmo faturamento eu consigo lucrar até às vezes 3 vezes mais do que quando eu fazia o presencial. E se você não quer parar com o presencial, e eu considero que você não deva parar mesmo, o quanto você pode agregar de lucro líquido dentro da tua empresa vendendo também o EAD. Tá? Então, a ideia, eu acredito que eu tenha
né, conseguido passar, ou o meu objetivo é tentar passar para vocês essa análise para que toda vez que vocês forem fazer um orçamento, vocês entendam, consigam fazer essa comparação de lucratividade e fazer uma oferta interessante cliente e empresa, tá? Bom, pessoal, é uma aula que tem bastante coisa para se analisar, né? Eu, como sempre faço, fico aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. A gente tem toda uma equipe de suporte aqui para vocês, caso vocês queiram fazer algum cálculo específico, calcular alguma coisa que é muito da tua empresa, a gente está aqui preparado para isso também. E peço que vocês continuem assistindo às nossas aulas. Então nós temos muitas aulas ainda que já estão prontas lá no nosso YouTube ou na nossa área de marketing para ofertar para vocês. E também as novas aulas que estão para sair. Tá ok? Eu fico por aqui, muito obrigado.